Bom, pessoal, eu tô aqui no Pontescast Mel para falar de vidas criativas, que são mulheres super admiráveis, e é um prazer estar aqui com a Sandra Gioff. Oi, Sandra, como é que você tá? Oi, linda! Eu tô super feliz de estar aqui. Tô fazendo coração para quem não tá vendo. Super feliz de estar aqui contigo, Mel. Ai, Sandra, nossa, faz tanto tempo que a gente está tentando marcar. Eu vou te apresentar aqui. Então, a Sandra, pessoal, para quem não conhece, ela tem formação em humanas, mais de 30 anos aí de atuação em gestão de pessoas, em grandes empresas, consolidou aí experiências em temas super complexos ligados à cultura, clima, gestão de mudança, liderança. E além dessa vida corporativa, ela também é conselheira de ONG, trabalha com voluntariado, 8 anos como professora. Ela fez também o MIT em Liderança e Inovação. E hoje, depois a gente vai falar um pouquinho, Sandra, e vai me corrigindo se eu estiver errada. Ela está na startup O Trampo é Seu, ela é CEO e trabalha aí descobrindo talentos nas favelas para as empresas que buscam diversidade e inclusão. Além disso, trabalha como uma louca. Ela está na startup Bnice, então ela é founder, então ela atua aí em desenvolvimento de elementos humanos, promoção de saúde, de clima organizacional, construindo aí um ambiente saudável, né, com uma saúde mental e bem-estar. Também mentora, executiva, enfim. Sandra, acho que você faz tanta coisa. Eu conheci agora finalmente uma pessoa mais louca do que eu. Olha que é difícil, hein? Eu sou sua fã, então assim, a Ai, eu sua. sua. Nossa, Sandra, a gente se conheceu através de pontes e conexões, né? Através do Gui. Gui, amado, amo. Beijo, Gui. Beijo, Gui. E assim, a sua trajetória profissional, ela é realmente inspiradora, né? Com todos esses Uhum. mais de 30 anos de atuação de gestão de pessoas, experiências em temas complexos como cultura, gestão, mudança, liderança. Como é que você descreveria a sua jornada até aqui? Do mundo corporativo até onde você chegou? Olha, Mel, primeiro prazer estar aqui, que eu também sou sua fã, a gente já tem se falado, e você gravou o meu podcast comigo, né? Já tem um Gravei. tempinho, foi uma delícia. A minha jornada, sabe aquela música lá do Cidade Negra? Você não sabe o quanto eu caminhei para Sim, chegar até aqui? Acho que muita gente você se não identifica. sabe. É, muita gente se identifica com essa música, né? Porque ela traz essa coisa de percorrer milhas e milhas antes de dormir, né? Eu nem cochilei, não deu para cochilar. Então, e assim, muito orgulho, né, Mel? Eu acho que tem essa coisa da gente não saber onde está pisando, está aprendendo, erra aqui, erra ali, mas ao mesmo tempo esse orgulho de ser uma pessoa que está tentando, que está buscando. Então, uma trajetória de muito aprendizado. Eu falo que a idade não traz só rugas, ela traz aprendizado, experiência, isso vale muito, né? Também acho, também acho. Não, e eu estava lendo, eu gosto muito de filosofia, e eu estava lendo sobre Fyodor, enfim, os irmãos, ele fala muito da gaiola. Então, eu tenho muito essa sensação quando eu te conheci. Você, finalmente, eu acho que é o meu momento, você saiu da gaiola através do seu propósito, fundando todas as empresas, né? E o que eu acho que é legal, você foca não só em pessoas, mas também ligado à tecnologia e inovação, né? Então, e aí vem a minha pergunta para você: como é que você enxerga a relação entre inovação, tecnologia e gestão de pessoas na sua carreira? Porque você foi consultora há muito tempo, né? Muito ligada à inovação e foi migrando para esse lado muito preocupada com as relações humanas. Então, como é que você vê isso, Sandra? Ó, Mel, quando eu comecei minha carreira, tinha uma coisa de que a gente não podia falar de gente. Então, eu sou de uma época bem antiga, Eu só tinha que falar também. de número, de resultado, senão as pessoas não te ouviam, ainda mais os altos executivos e eu estagiária. Então, eu tive um bom mentor, que foi o William Bull, um dos mais, assim, mais importantes na minha carreira, e que foi me ensinando a fazer, a apertar a tecla SAP, né? Então, eu tinha o Uhum. objetivo, acreditava sempre em pessoas, mas eu traduzia isso, ou aprendi a traduzir para poder sobreviver e alcançar aí os resultados que eu acreditava. E realmente trabalhar na Accenture, que é uma empresa de inovação, de tecnologia, foi um presente, porque ela me ajudou a estruturar meu modelo mental.
mas ela me dava liberdade também para falar de gente. Então, foi aquela possibilidade de entender o que era inovação, entender tecnologia, porque não é tecnologia só que é inovação, né? Então, não precisa necessariamente, mas entender esse universo do negócio e trazer o ambiente de pessoas como um elemento fundamental para que as coisas funcionassem. Então, foi uma escola fantástica. E aí a gente vê toda essa mudança no mercado, e hoje falando de diversidade, não tem inovação sem diversidade, não tem inovação sem gente, né? A tecnologia é meio, ela precisa de alguém ali pensando, entendendo empaticamente a necessidade de mercado para poder fazê-la aplicar, funcionar. Então, eu acho que eu tive sorte de estar com pessoas boas, provocativas e que me ouviam quando queriam falar de gente, né? E aí eu consegui complementar o que eu tinha de forte com o que a empresa e as outras pessoas tinham de forte. E você sabe que quando eu te conheci, muito a referência que as pessoas te enxergam, né? A Sandra é uma pessoa ligada em inovação, tecnologia, uma puta profissional, mas muito ligada em pessoas. E eu acho que esse é o nosso desafio da nossa geração, porque antigamente é bem o que você falou, a gente não podia falar de pessoas. E aí vem uma pergunta super importante, que é você ter interagido com líderes de diferentes gerações. Então, quais são os desafios específicos que você identifica na liderança nesse mundo em constante evolução, né? E como é que você, Sandra, ajuda a preparar esses novos líderes para o mercado, né? Independente das startups que você construiu, que a gente vai falar um pouquinho. Olha, Mel, eu não vejo muito um problema de geração, sabe? Eu vejo um problema muito de. Problema não, um fator muito de cultura, né? De como aquela pessoa foi educada na família dela. Então, tem jovens aí que lideram e que eu aprendo mais, como o Edu Lira. O Lira quase podia ser meu filho, inclusive, de idade, né? Poderia, Mas eu, sem falar a mas eu sua idade. aprendo. É, pois é, não, mas eu falo também, não tem problema. Mas assim, eu aprendo muito com o Edu, né? E outros líderes também jovens, e mesmo às vezes não sendo líderes, mas jovens que me ensinam muito e que eu falo, às vezes as pessoas podem achar demagogia, Opa. mas lidar com essa garotada mais, eu tenho às vezes com as pessoas mais velhas ou da minha faixa etária, porque existe um espaço muito ah, de que eles são certos, de que a experiência prevalece e às vezes a gente não se sente tão à vontade. Então eu acho que eu cresço mais até quando eu estou com gente mais jovem, por esse espaço, né? Mas, na verdade, eu acho que essa questão da cultura é que vai fazer a diferença, se ela é jovem, se ela é mais nova, tanto faz, mas como é que essa cabeça foi construída? Que experiências constituíram a Mel? O que ela aprendeu do pai e da mãe, o que ela viveu de experiência no dia a dia, os tombos que ela levou. É isso que faz o líder ser um líder melhor ou não, pela abertura que ele deu na vida dele nesse lifelong learning, né, no que ele Uhum. construiu, no que ele aprendeu, e que está permitindo aí que as outras pessoas entrem nesse universo. Então, cada vez mais, e a tecnologia traz isso, a inteligência artificial e todo esse avanço, de que não é sobre a sua idade, mas é sobre o que você fez com aquilo que você aprendeu. Pode ser pequenininho, mas se você fez bom uso daquilo, você vai ser um líder muito melhor, né? E cada vez mais, Fórum Econômico Mundial trazendo todo mundo, soft skills em primeiro lugar. Se a gente não se a gente não souber interagir, né, se conectar, não vai funcionar como liderança nem como profissional, né? Interessante. E isso você me fala muito sobre a questão do propósito, né, da sua essência, quem é a essência da Sandra, quem é a essência da Mel. E uma pergunta que eu tenho para você, eu sempre tive essa curiosidade, é: você sempre teve isso muito forte, desde o começo da sua carreira, a questão de propósito, a questão de cuidar das pessoas, a questão de, né, ter esse caring que eu acho que é importante, ou você foi construindo isso ao longo da sua carreira? Eu falo por mim, é uma coisa que há 15 anos eu falei, opa, qual é o meu propósito, né? Eu preciso sair da gaiola, mas e você, Sandra? Como é que foi isso na sua vida? Ah, eu acho que sim, Mel. Eu quis fazer psicologia para ajudar as pessoas, né? As pessoas falam, ah, por que você vai fazer psicologia? Ah, para ajudar as pessoas. Só que
né? Eu não tinha condição de cuidar das pessoas sem cuidar de mim, primeiro. Exato, Tinha exato. condição financeira, eu não tinha ainda formação ou experiência suficiente para tomar as minhas decisões. Então, eu sempre gostei muito de gente, eu fui professora primária, né? Quando a gente é professora primária, a gente está cuidando lá dos pequenininhos, a gente tem essa troca. Então, isso me alimenta, essa troca, esse carinho. Eu gosto de gente, sempre quis trabalhar com gente, acreditava que eu pudesse ajudar, e entrei no mundo organizacional porque eu não consegui fazer clínica. Clínica não ia pagar minha conta e eu precisava pagar a conta, né? Por um acaso que não existe o acaso, né? Exato. Aí eu fui para a organização fazer estágio e descobri que ali eu ajudava. Ali eu trabalhei uma experiência maravilhosa na minha vida. Fui na Bung, que eu trabalhava na fábrica, como RH de fábrica, eu sabia nome e sobrenome, eu conversava, eu chegava na sala, dava bom dia e ia lá para o Parque Fabril, andar pelo parque, falar com as pessoas. Isso me alimentava. Eu lembro até toda vez que era Natal, a gente ia, eu e o meu antigo líder, o William, a gente ia de lugar em lugar apertar a mão das pessoas, desejar Feliz Natal. Olha isso, Isso é olha muito isso. emblemático, isso há, sei lá, 30 anos atrás. E essa conexão, eu lembro dos nomes, né? O Zélio, o Biraci, eram muito mais homens. Tinha um pessoal também que era do Cais do Porto, que nem era funcionário, mas eram assistivadores que a gente trabalhava. Cara, mega me respeitavam, me chamavam de Sandrinha. Quer dizer, era um ambiente tão gostoso, tão confiável, e que me permitia dar uma atenção para as pessoas que às vezes não tinham nada, né? Então, eu fui aprendendo que, às vezes, uma conversa, às vezes, um olhar o desempenho, às vezes, um afastamento, que eu também cuidei de muita gente acidentada e afastada na época, foi me constituindo essa coisa do olhar para o outro como humano e do que eu posso ajudá-lo naquele momento. Porque o trabalho dele era o sustento. Sem Se o dúvida. trabalho dele não funcionar, ele vai embora, ele é demitido. Então, isso é uma forma de ajudar. Então, o RH tem um papel importante, hoje eu vejo muito isso, mas o RH precisa sair do escritório, ele precisa sair da barra da saia do CEO, das reuniões executivas, e ir para a ponta, porque é na ponta que ele exerce esse papel estratégico de entender como aquele profissional consegue trabalhar melhor. Como é que eu conecto ele com essa realidade? Não é na reunião, não é com o CEO, é na ponta. Lógico. Então, eu acho que isso é ajudar a gente, eu acho que isso é impactar o outro, e eu acho que isso tem muito a ver com o meu propósito. E hoje, no trampo, lidando com pessoas extremamente simples e vulneráveis socialmente, é que eu vejo essa conexão de onde eu comecei, né? Que fantástico. Nossa, Sandra, você realmente é muito admirável. E aí, falando do trampo é seu, né? Que você é CEO dessa startup, você tem a Binance. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para todo mundo. Como é que você conseguiu e de onde veio a ideia de conectar talentos às favelas, à empresa, né? As empresas buscando a diversidade, a inclusão. É, como tudo isso começou? Fala um pouquinho Sabe das aquele, suas dois projetos é, fantásticos aí. tá. Sabe aquele clichê de que a startup surge de uma dor? É verdade, Sei. né? Você sabe, né? Então, tanto o Trampo quanto a Binance vieram de dores, né? Então, o Trampo, eu trabalhando com o meu time de RH, na antiga empresa que a gente estava, de saúde, a gente queria pessoas diversas, né? Então, eu falei, gente, vamos trazer diversidade, todo mundo curtindo, todo mundo amando. Então, vamos trazer um médico preto, vamos lá! Não, não existe. Falei, não existe? Claro que não existe em escala, mas deve existir um. Eu quero um médico preto, pelo menos. Não, é não, não tem. Ah, vamos trazer não sei o quê. Não tem, não tem. Falei, gente, puxa, não tem gente formada, Sam. Falei, tem. A gente conhece o do Lira, Lê Maestro, Léo Precioso, Dulce. Olha quanta gente, líder, sabe, fantásticos na comunidade. Então, peraí, será que a gente está procurando um lugar errado? Aí caiu a ficha. As pessoas que, em situação de vulnerabilidade social, elas vivem um mundo à parte. Ou a gente vive o nosso mundo na bolha, né, Mel? Então, elas não se conectam totalmente com a gente. Elas não entram no LinkedIn, elas não entram nas plataformas de emprego, elas não buscam oportunidade porque elas se sentem aquém. Tem uma baixa autoestima. Então, tem muita gente que faz faculdade, mas continua trabalhando naquilo que está garantindo sustento. Então, enfermeiro trabalhando como funileiro, engenheira trabalhando como babá, advogado preto falando inglês com OAB e arranhando no francês, fazendo bico. Era para as empresas se estapearem, porque, cara, a empresa diz que quer diversidade.
mas essa diversidade não está sendo acessada. E aí foi onde a gente descobriu que a gente tem que ir até as pessoas. Então, por isso, o Red Hunter da favela, o trampo é seu. A Uhum. gente contrata pessoas nas comunidades, a gente entra através das ONGs, essa pessoa vai ser o nosso Red Hunter e a gente vai passar as posições e perfis para eles procurarem profissionais para a gente, principalmente graduado ou graduando. E aí a gente tem descoberto muito talento escondido na vulnerabilidade Eu social, imagino. nessa exclusão social. E tem sido gratificante, né? E aí tem um plus que a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Essas pessoas, elas trazem para a empresa um alto engajamento, que para elas não é um emprego só, é uma oportunidade de mudar de vida, sabe? Teve um que eu fui discutir a pretensão salarial, e quando eu falei a pretensão, ele falou: Nossa, eu não ganho isso no ano, você vai me pagar isso por mês? É disso que a gente está falando, É, né? lógico. E de pessoas que acreditaram no sonho, como o Edu fala muito, né? Eu me inspiro muito no Edu, acreditar no sonho dele, fazer uma faculdade com sacrifício. Mas precisa que as empresas desconstruam o perfil de profissional. Não é passar por baixo da mesa, não. São pessoas competentes que fazem processo seletivo. Mas a qualidade do ensino dele, às vezes, é menor. Ou a grife Sim, sem da dúvida. formação. O Então, se título da você faculdade. continuar... Exatamente. Se quiser faculdade de primeira linha, não vou conseguir nenhum talento para você. Mas se Uhum. você quiser uma pessoa que é engajada, que tem empatia, que tem formação e que quer fazer acontecer, é no trampo. Não, e é Então, esse é o trampo. incrível. Esse é o trampo, é incrível, assim, você sabe, a gente precisa conversar mais, mas eu estou também fundando o Coletivo Cachola, que é um projeto que cuida das crianças que saem dos abrigos, né, para serem inseridas na sociedade. E é isso, eu enxergo talentos incríveis e que, na verdade, essas pessoas precisam de um empurrãozinho, trabalhar a autoestima e um empurrãozinho para chegar lá, que é muito do que você faz e é incrível quando você fala do trampo é seu. E eu queria que você comentasse um pouquinho da sua outra empresa, Da Binice da também Be veio de uma Nice. dor, também veio de uma dor. Eu não sei se você soube, eu tive um burnout, né, no emprego anterior que eu estava. Eu lembro E disso. o burnout, ele não vem necessariamente só de uma exaustão física e emocional. Uma das causas é essa. Mas o burnout também pode vir de uma coisa chamada despersonalização, ou seja, eu me desconecto da empresa emocionalmente. Eu não quero mais ir para lá, não acredito mais nas pessoas, o propósito não conversa com o meu. E o terceiro fator do burnout, né, pode ser todos ou um, é quando você se sente menosprezado profissionalmente, quando você acha que não te dão valor, quando você não consegue colocar suas ideias, onde você às vezes é assediado. Que é muito E eu comum isso. vivi, que é muito comum, e eu vivi principalmente o 2 e o 3. Não foi Uhum. uma exaustão física e emocional, embora a gente estivesse lá no meio da pandemia. É porque eu sempre trabalhei muito, né? Você falou aí, eu vim de uma consultoria, a consultoria trabalha para a dessa, mas eu nunca tive burnout na consultoria. Uhum. E vim a ter agora. E aí, quando eu tive, né, você se sente um lixo, Mel, assim, um lixo. Sua Imagina uma autoestima. pessoa. Lixo, lixo, lixo. Imagina você com 30 anos de carreira, você se sentir um lixo profissionalmente, de tudo que você construiu, que a gente acabou falando do Cidade Exato. Negra, né? Dessa construção, jogando tudo. E isso é muito complicado, porque é onde você se realiza, é onde você se enxerga, não é o que você tem, né? É o que você construiu, não é sobre material, é sobre a experiência. E aí eu fiquei também, saí, pedi demissão para montar. Na verdade, pedi demissão para tirar um sabático, que eu nunca tirei, Foi aonde mas a gente se conheceu. Foi foi exatamente. onde a gente se conheceu. E aí as minhas amigas, ex-clientes, começaram a me ligar para me pedir trabalho para fazer alguma coisa. Eu falei, puxa, mas trabalho? Não, eu queria contratar você para fazer. E aí começou a Be Nice, que não é uma empresa, é uma filosofia, tá, Mel? Eu falo isso. Que filosofia é essa? De que as pessoas podem e devem ser felizes no trabalho. Eu não estou falando de um melhor lugar para trabalhar, estou falando de ter gente que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com a Mel, eu quero trabalhar com o Gui, eu quero trabalhar com uma porção de gente que eu conheço hoje, que eu acredito, que eu confio, porque
O lugar para trabalhar não existe, né? Ainda mais agora depois do Covid. Sim. Existe com quem e para quem eu vou trabalhar. E quando eu olho a minha trajetória, eu reencontro vários sobrinhos meus que trabalharam comigo. O Gui é um, né? Foi meu sobrinho no trabalho, eu amo o Gui. E eu vejo e recebo deles carinho, feedback, do meu jeito de liderar, do meu jeito de fazer. Eu falei, peraí, gente, a gente sabe o que é isso. Uhum. Sabe como ser um líder construtivo, um líder que impulsiona o time. Mas por que as outras pessoas não sabem? Não, elas não querem ou elas não se enxergam. Eu costumo falar que eu sou a super nani da empresa, sabe? Quando a gente vai lá e vai, não vou matar o líder. Não, eu não vou crucificar e É queimar lógico. como bruxa. Não, a gente vai falar, Sara, sabe isso aqui que você está fazendo, falando? Não pode fazer. Você não sabia? Então, ó, vou te contar, não pode mais fazer isso. Não pode mais morder o coleguinha. Nunca, aliás, nunca pôde, mas ele aprendeu que podia. É esse o problema, sabe, Mel? Claro, Uhum. tem o outro lá esquizofrênico, né, o psicopata, que é outro caso. Aí esses casos não é Isso comigo, é com o aí é psiquiatra. que sempre tem, né? Sempre tem, mas isso, né, eu não quero nem chegar perto, é com o psiquiatra, eu não fiz, né, psiquiatria, enfim. Mas esses outros casos são pessoas, às vezes, que aprenderam também errado. Tem quanta coisa a gente aprendeu errado, né? Eu aprendi várias coisas erradas também. E que quer reconstruir, e que quando reconstrói a relação consigo próprio e com o time, o resultado vem. Vem o resultado do negócio, vem engajamento, vem gente querendo trabalhar. Então, tudo que eu escuto hoje de pessoas, claro, eu errei também muito, mas Todo no mundo. saldo, eu fui tentando acertar. E tem mais acertos do que erros. Eu escuto isso genuinamente de gente que hoje é diretor e fala assim: nossa, você foi uma líder assim, assim, assado. E às vezes até eu me assusto. Eu falo: nossa, é mesmo? Será que eu fiz isso? Ah, quando você falou tal coisa e eu estava naquele problema. Eu falo, nossa, eu nem lembrava que eu tinha falado, que eu tinha feito. Isso me dá orgulho, e isso, mais do que orgulho, Mel, me dá um direcionamento de que continua por aqui. Tô na trajetória, tô no caminho certo. É a lanterninha lá, eu falei, e lá a lanterninha, vamos seguir por aqui. E aí, compartilhar isso e ajudar as organizações a mudar a forma de se relacionar é o que me interessa pela Binance, porque no final do dia a gente precisa trabalhar. A É gente nem lógico. tanto mais, eu tô com 55, eu quero, mas tem gente que está começando a Jovem, você tá vida. jovem. Eu tô jovem, mas no final do dia tem gente que precisa ou para comer, ou porque está começando, ou porque tem amor pelo que faz. Cara, não pode ser um ambiente tóxico. Não é a empresa que é tóxica, é o líder que é É o líder, tóxico. eu A empresa é concordo. feita de gente. Então, vamos mudar? O cara quer mudar? Dá para mudar. Mas se o cara não quer mudar também. Eu falo cara, Mel, porque eu sou carioca, tá? Cara é homem e mulher, não é com os Lógico! homens, é com todos. Mas isso é muito importante, Sandra. Eu, não sei, diferente de você, acho que eu tive experiências péssimas em alguns casos, né, de liderança e outras muito boas. Mas mulher, já sofri muito preconceito e acho que uma coisa eu comentei até no seu podcast, eu sou uma pessoa que dou muita risada, falo muito, sou muito alegre e como líder também. E o meu feedback negativo é: você ri muito. Você é muito alegre com a sua equipe, você se preocupa muito com a sua equipe. E aquilo É sempre surreal. segui meu propósito. Eu falei, tá bom, parabéns, mas eu vou continuar assim e não vou mudar. Então, eu sou muito fã da Be Nice. E eu acho que, mudando até um pouquinho o que eu queria entender, continuando aí a sua trajetória, e até pelo momento que eu estou de ONGs, né, desse empreendedorismo social, eu queria entender que, assim, uma pergunta para você. Você é membro de várias ONGs que atuam em organizações de impacto social. Então, como você vê, Sandra, a interseção entre o mundo dos negócios e a responsabilidade social daqui para frente? Tá. Bom, o SG trouxe aí o modismo, né? Ou uma Uhum. porta de modismo que pode trazer para algo sério, né? Então, acho que cada hora o mercado inventa alguma coisa que é a luz, é a salvação para as De empresas que tudo, estão né? aquém. Pois é. Então, se as pessoas exercerem realmente o ESG, aí vai rolar. Mas, na prática, as pessoas que estão hoje na organização já são pessoas que estão na comunidade, na periferia. Você pega empresas grandes, é claro, tem lá um nicho, né, que é mais elitizado, pessoas que estão na alta liderança geralmente vieram de uma história melhor, com uma situação econômica bacana, mas tem um ou outro ainda que
foi um sobrevivente como eu, por exemplo, que não vim de uma situação simples e consegui Uhum. chegar ali. Mas quando você olha a base da pirâmide numa empresa que está fazendo o dia a dia funcionar, são pessoas que moram a quilômetros da empresa, que pegam ônibus e mais ônibus e trem, e metrô e não sei o quê, que saem de casa, né, com aquele dinheiro contado, que tem uma dificuldade financeira danada, ou seja, o social sempre esteve dentro da empresa. É que a empresa teve num processo de transformação de mercado, a gente falava muito de sustentabilidade, vamos olhar o entorno, né? Vamos olhar o meio ambiente, começou a olhar as pessoas, mas achando que as pessoas eram as pessoas ali que moravam ao redor, quando dentro de casa tem muita gente. Há Exato. muitos anos atrás, eu já estava trabalhando um pouco com social e eu conheci aquele Júnior do Afro Reggae. Uhum, Lembra do Afro Reggae? uhum, uhum. Numa palestra, e eu perguntei para ele, puxa, eu não estava ainda trabalhando com social porque eu estava trabalhando 24 horas, achava que eu não tinha tempo. E aí eu perguntei para ele, como é que a gente pode fazer para ajudar? Ele falou, olha primeiro para quem trabalha na sua casa, para quem limpa a sua casa. Essa pessoa é uma pessoa da comunidade. Exato. Então, é bem isso que acontece na nossa casa e acontece dentro da empresa. Então, estou muito preocupada em fazer, às vezes, um evento social com uma favela, com uma comunidade, mas quem trabalha na minha organização, às vezes, mora lá ou em algo parecido. Então, eu acho que a empresa precisa olhar mais, até pegando essa vibe de tecnologia, de UX, né? De olhar a experiência do colaborador, de olhar a jornada, olha de verdade a genética desse seu profissional. O que constitui esse profissional? Qual o DNA dele? Qual a vida dele, a realidade? Quando a gente faz isso, a gente está, sim, trazendo impacto social, a gente está Sim. praticando ESG e, mais ainda, eu estou aumentando o engajamento da minha organização. Então, o que eu queria deixar aqui, não sei se eu consegui explicar, é que é muito mais simples. Do que Você a não gente precisa imagina. ser voluntário, não precisa trabalhar numa ONG, não precisa ser conselheiro. Você precisa olhar quem está ali perto de você que está precisando. Isso já é impacto social, né? Eu concordo, que foi por isso que eu até lancei aquele projeto Cesta de Amigos na pandemia para cuidar dos nossos amigos que estavam passando dificuldade. Então, eu sempre Certo. acho que a gente tem que olhar dentro da nossa casa. E, Sandra, Uhum. faltam 10 minutos, infelizmente, tá? Porque eu adoro você. Agora, Sandra, vamos lá. Você é um exemplo de liderança feminina para mim, e até no mundo e nos Obrigada. negócios. Isso eu Opa, sempre obrigada. acreditei. De novo, eu sou sua fã aqui, falando da sua história. E quais conselhos você daria para as mulheres? E eu não quero feminazi, que eu acho um saco, mas assim, que buscam se destacar em setores tradicionalmente dominados por homens. Ó, Mel, eu com 55 anos que eu acabei de fazer, eu Jovem. acho que, jovem, o conselho é não abrir mão de si mesma, sabe? Sabe, Mel? Eu muitas vezes, dentro da minha realidade, né, do trabalho, eu quis parecer algo que eu não era, né? E acho que muita gente. E a Todo gente fala mundo, de né? diversidade, todo mundo, né? Eu quis manter sempre uma melhor imagem, às vezes eu concordava com coisas que eu não queria concordar, aceitei coisas que eu não precisava aceitar para ser aceita naquele ambiente, para me sentir incluída, que é um pouco do que as pessoas que vivem em grupos minorizados vivem, né? Sim. Se sentir excluída é sentir que você não vai sobreviver, você está fora do jogo. Então, acho que hoje a gente já tem uma maturidade bacana no mercado que dá sim para falar assim, ó, não vai dar para eu fazer, né? E se não tiver coragem, conversa com alguém que já passou por isso, pede ajuda, para que você chegue aonde você quer chegar, mas com menos marcas. Porque a gente chega, mas a gente chega ali meio machucado, meio dolorido. E quando a gente olha para trás, você fala assim, não, por que que eu não chutei o balde? Por que que eu não falei tal coisa? Por que eu não xinguei um palavrão? Por que que eu tinha que ser sempre a menina comportada? Não tem essa coisa, né? Tem, passei pelos meus Hoje, valores. Isso acontece. Quem já não exato. fez isso? Então, pois é, então assim, tá, muita coisa se resolve na terapia, mas não precisa ser na dor. Então, eu acho que hoje, tanto o mercado quanto essa juventude, eu admiro muito, por exemplo, minha filha com 16 anos, ela fala, não, não quero ir. Então, você fala, quantas vezes eu fui a um compromisso porque eu não queria deixar o outro chateado, porque o outro, eu gostava até da pessoa, da minha amiga, do meu amigo,
Não, se é minha amiga, meu amigo, vão entender que hoje eu não posso ir. Hoje eu Exato. não quero, não estou bem. Então, eu acho que essa coisa de manter a sua verdade é uma coisa que eu negligenciei. Nunca desfiz dos meus valores, porque também não ia conseguir. Mas muita coisa eu me obriguei a fazer para poder alcançar os meus objetivos pessoais e profissionais. Eu acho que não precisa, tá? Hoje a gente vive uma nova era, teve muita gente aí disruptando e que quebrou tudo isso. Então, mantenha aí a sua vontade, não são nem os valores, é a sua vontade, né? Para que você possa aí chegar mais inteira. E eu acho que isso mexeu bastante comigo no burnout, sabe? Sim, De eu sim. olhar assim, putz, se eu abrir mão de tanta coisa, agora estou ouvindo isso, aí não fecha o business case, né? O business case da sua vida, não, mas é verdade. Eu acho que aqui tem um recado muito importante, não só para as mulheres, né, parecendo aquelas feminazes chatas, mas para todos nós. E Sandra, como é que as pessoas te acham? Assim, você tem página falando um pouquinho da sua empresa, das suas empresas. Agora eu estou aprendendo, né, Mel, investindo aí. Então, eu tenho o site do Trampo, então o Trampo é seu, é o nosso site, acabou de ser lançado para você conhecer, para você se inscrever, para você indicar pessoas. Tem o site da Benice, que é benicesempre.com. E tem o meu contato lá no LinkedIn, né, Sandra Gioff, eu sempre respondo as mensagens, eu gosto de conhecer gente, tem muita gente que eu às vezes conheço em evento, depois viraram super amigos, né, estão participando da minha vida, É o então nosso acho caso, a que gente se é o nosso conheceu e a caso. gente se fala, É, claro, né? Você tá na loucura, mas não vou perder contato com a Sandra, tenho muito que aprender, é bem isso. eu costumo dizer que a gente marca encontro, né, Mel? Então a gente vai se encontrar, vai se esbarrar, porque a gente já marcou, só esqueceu o que marcou, mas a gente vai se esbarrar e vai fazer coisas juntas. Então, super acessível, gosto de gente, é só me procurar, vou adorar aí aprender e compartilhar também. Não, e com tudo que você está mentorando, de tudo de ONG, trabalhando com o Edu Lira, tendo as suas empresas, então, gente, seguem a Sandra, realmente você é super admirável. Acho que todo mundo tem muito que aprender com você. E posso fazer um comercial rapidinho, Mel? Tem, além Lógico. da ONG do Edu, que eu sou conselheira, tem a ONG da Dulce lá no Cores do Mará, que é lá no Maranhão, que é uma Uhum. ONG linda que trabalha com crianças e com esse desenvolvimento socioemocional. E tem também o Léo Precioso, que quase ninguém fala, né? Porque é bonito falar de criança, né? Assim como o Edu e a Dulce. Mas o Leonardo Precioso, eu sou fã dele, ele também é um líder da ONG Recomeçar, que trabalha com pessoas egressas do sistema carcerário, pessoas que pagaram suas dívidas e que querem voltar para o mercado de trabalho. Então, vale a pena conhecer o projeto do Léo, porque trabalhar com coisa difícil não é para qualquer um, não, hein? Tem que ser assim, uma pessoa porreta como o Léo, e que é um exemplo para mim de gestão da mudança, de como ele mudou a vida dele, de como ele hoje é um cara altamente ético e de fazer transformações na sociedade. A gente precisa deixar de olhar só para as coisas bonitinhas e fáceis e pegar coisas mais pesadas, né? Tem muito o que fazer. Não, incrível. E tem também o projeto coletivo Cachola que você vai entrar e depois a gente vai conversar. Tamo junta! Tamo junta! Ô, Sandra, para fechar aqui o nosso podcast, que sonhos te movem hoje? Meu sonho, meu sonho talvez seja simples, né? Ver meus filhos aí mais velhos, netos, e poder olhar para eles cada vez mais e falar, puxa, acho que eu consegui ensinar um pouquinho de tudo que eu aprendi e ver que eles estão aí numa trajetória de um caminho do bem, sabe? De um caminho de construção. Meu filho já está formado, já está Que trabalhando, eu legal. vejo muito isso. Minha filha está na trajetória. Então, meu sonho é ver dentro de casa tudo aquilo que eu acredito fora, né? E eu acho que a gente está conseguindo. Que lindo. Sandra, então eu queria super, infelizmente, terminar aqui o nosso podcast, te agradecer pela sua Ai, participação. Você é incrível e vamos você nos também. falando, tá bom? Então, Tá um bom, linda, eu beijo que grande. agradeço. Também sou sua fã. Obrigada. Um prazer para mim estar aqui contigo, super presente. Obrigada, querida. Um beijo grande, viu? Beijão.